não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a agradável, perfeita vontade de Deus. Eu quero ler em outra versão aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche os teus olhos, por favor. Senhor, obrigado por essa noite abençoada, onde nós rendemos as nossas vidas diante do Senhor, onde nós nos reunimos como irmãos que têm o mesmo Pai, e esse Pai cuida de cada um de nós e também cuida de todos nós como igreja no coletivo. E nós amamos a Tua palavra, nós dependemos da Tua palavra, que é revelação do Senhor para as nossas vidas. E é sobre ela que nós pedimos nessa noite. Todos nós viemos aqui para entregar o nosso culto ao Senhor e ouvir a Tua voz. Por isso, nesse momento, Senhor, toca em cada mente, toca na minha mente, toca nas nossas vidas, através da Tua palavra, e que o Senhor venha nos transformar de uma maneira sobrenatural, personalizada, como só o Senhor pode e sabe fazer. Você que crê e concorda, diga amém. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês relacionada àquilo que está sendo ministrado durante essas quintas-feiras. Logicamente, no aviso ali tem sido colocado 7 ministrações, mas em conversa com o Abner, faça favor um pouquinho, Abner, na verdade vai se estender até para uma 8ª. Só para tirar uma dúvida, era para ser Elisa, né? Isso. Ela se confundiu. Pode deixar que eu prendo. Tá bom. Tá. Então, é bem provável não, é certo que terá uma 8ª ministração relacionada a esse tema tão peculiar, tão necessário para os nossos dias. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela aumentou, na verdade, o índice, o percentual de pessoas que têm sido atingido, têm adoecido mentalmente. E isso é um reflexo que chegou dentro de todos os lares. E é certo que o que nós enfrentamos ali em 2020, contribuiu, acelerou a respeito do lockdown, do Covid, esse adoecimento. O trabalhar ali em home office foi algo até então novo,
mas hoje se tornou tão comum, e até também no caso o híbrido, né? Trabalha em casa e também vai até o local de trabalho. Mas diante disso, nós estamos colhendo, e nós vamos colher ainda, infelizmente, frutos de uma mente adoecida. E eu não sei se acontece com você, se já aconteceu com você, de você, em alguns momentos, dependendo da agitação do seu dia ou da sua semana, diante das responsabilidades que você tem, a sua mente, ela acelera e você não consegue desacelerar ela. Isso só acontece comigo ou com mais alguém? Levante a mão se alguém passa por isso. Queridos, isso acontece com todos nós. O que nós devemos nos preocupar é que isso não se torne uma rotina. Obrigado. Que nós vivamos dessa maneira desenfreada, acelerada, em que a gente não consegue. Por exemplo, você está com muito sono. Você está com sono atrasado, mas você não consegue dormir. Por quê? A mente não deixa. O HD está cheio, está sobrecarregado, e nós estamos preocupados com aquilo que nós precisamos fazer, e de uma maneira em que às vezes nós não conseguimos controlar. A mente acelera, e aí nós não conseguimos nos concentrar no que estamos fazendo, o que precisaremos fazer, e principalmente no caso de descansar e repousar. Isso é um agravante para toda a humanidade. Agora, algo muito interessante que o Abner disse no início do culto, uma palavra que ele disse, que nós não estamos desesperados. O Filho de Deus, ele pode em algum momento, o desespero, vir sobre o seu coração. Ou então imagine um passarinho voar sobre a sua cabeça. Nós não podemos impedir de um passarinho voar sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedi-lo dele pousar e fazer ninho na nossa cabeça. Então um filho de Deus, ele não pode viver desesperado, porque estar desesperado é alguém que não tem em quem esperar, e eu e você, nós temos em quem esperar, amém? A nossa esperança está no Senhor. Então, se nós vivermos desesperado, é porque nós não cremos no nosso Salvador, naquilo que o Senhor pode fazer por nós. A situação pode vir, a preocupação pode acontecer, mas ela não pode dominar a nossa vida. Então, como filho de Deus, nós precisamos entender isso, porque nós não ficaremos isentos de algum tipo de adoecimento, alguma situação diante das demandas de hoje. Mas, como conhecedor da palavra e também da ciência, nós temos ferramentas hoje, e o que mais nós temos hoje é a informação de nós conseguirmos vencer essas situações e termos uma mente então protegida pela palavra de Deus. Agora, eu só posso proteger a minha mente se eu conhecer o que o Criador tem para a minha vida. Porque, por melhor que os nossos pais, eles possam ter criado cada um de nós criamos os nossos filhos, nós vamos falhar, nós falhamos. Agora o nosso Pai, que está nos céus, Ele é um Pai infalível. E a sua palavra diz em Eclesiastes 3 que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Deus tem um propósito especial para a minha vida e para a sua vida. Isso não é jargão de pregador, não é frase de efeito. Então eu peço para você me ajudar. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus
tem um propósito para a sua vida. A grande questão é: qual é esse propósito? O propósito é eu e você vivermos para o Senhor. Viver para o Senhor não significa ser um religioso, ficar constantemente na igreja, não, é você ter a sua vida normal, trabalhar, estar com a família, viver na sociedade, mas em todo momento glorificar ao Senhor, amando as pessoas como Ele ama. Nós só conseguiremos fazer isso conhecendo a palavra, então ocupando a nossa mente com a palavra do Senhor. E o que nós estamos fazendo aqui nas quintas e nos domingos? Nós coletivamente entregamos um culto ao Senhor, mas é um culto racional, um culto lógico, que não existe culto bom ou culto ruim. O culto hoje foi bom, o culto foi ruim. Não existe culto ruim. O músico pode ter desafinado, o pregador pode não ter se preparado tão bem, mas o culto que nós como igreja entregamos ao Senhor, ele deve ser bom, porque senão não é culto. É eu e você entendermos o que nós viemos fazer aqui. Cada palavra que nós expressarmos não é simplesmente ir na vibe do louvor, porque estão cantando, mas é eu pensar no que eu estou cantando, adorando ao Senhor, entregando a Ele o meu louvor, o meu culto. Isso é um culto lógico, racional. É uma fé intelectual, não é uma fé cega, mas é uma fé que conhece a palavra de Deus. Todos nós queremos viver a vontade de Deus, porque nós sabemos que a vontade de Deus para a nossa vida é o melhor. Ele tem o melhor para cada um de nós. A grande questão é não nos ocuparmos, não refletirmos na palavra de Deus e sermos alimentados por diversas situações exteriores lícitas, trabalho, faculdade, cursos, reciclagens, mas não fazer o mesmo com a palavra de Deus. Então a nossa mente vai se ocupando de tudo, mas menos daquilo que Deus tem para nós. A melhor maneira de eu e você conhecermos a vontade de Deus, ela pode acontecer por uma revelação. Deus visitar você durante o sono à noite, enquanto você está dormindo. Deus pode usar uma pessoa para falar com você, mas a maior revelação, e revelação que nós podemos ter todos os dias, a qualquer momento, é a palavra de Deus. Então, se eu e você queremos conhecer a vontade de Deus para cada um de nós, nós devemos nos voltar para a sua palavra, porque no sonho eu posso me equivocar. Eu sei que tem sonho que ele acontece do jeito que aconteceu. Isso já aconteceu comigo. Mas também tem sonho que a gente pode se equivocar. Pessoas também podem errar. Mas a palavra de Deus, ela não falha. Então é sobre isso que o apóstolo Paulo ele está falando para mim e para você. E é sobre isso que eu quero meditar com você. Conhecendo a palavra, conhecendo a vontade de Deus, através de uma mente renovada. A nossa mente, a nossa emoção, nosso conhecimento só pode ser renovado através da palavra de Deus.
O salmista, no capítulo 119, versículo 105, diz, se eu trocar, vocês me ajudem, tá? Quem se lembrar aí, se eu inverter, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então olha só, a palavra de Deus vai iluminar, lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor, vai iluminar aonde eu estarei pisando, e ela vai clarear também o caminho que eu devo trilhar. Então, se voltar para a palavra de Deus não significa simplesmente decorar alguns versículos ou a Bíblia e simplesmente ter ela da boca para fora, mas é se alimentar dela. Até mesmo porque o próprio salmista diz, se eu não me engano no próprio capítulo 119, que a tua palavra eu escondi, guardada no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Então, a palavra de Deus é um alimento que eu e você devemos comer todos os dias, devotar as nossas vidas todos os dias. Eu, como pregador do Evangelho, já teve mensagens que, para ficar pronta, se é que elas ficaram prontas, elas levaram 14, 20, 30 horas. Mas eu preciso dizer para vocês que, para o pregador, o que alimenta não é uma mensagem dessa, porque essa mensagem é para o público que ele vai pregar. É claro que ele teve que se alimentar dela, mas é o devocional diário, é se voltar para o seu Criador todos os dias, é você olhar para a palavra de Deus e não apenas ler ela, mas refletir em cada palavra, em cada verso, e perguntar para aquele verso o que ele quer falar com você, o que ele está dizendo para você, como você pode aplicar ele na sua vida. Isso é razão, isso não é emoção. E é isso que Paulo, ele vai nos aconselhando a renovar a nossa mente. Olha o que ele diz no versículo 2: para nós não nos amoldarmos ou não tomar a forma ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Então, o mundo jaz do maligno, ou no maligno. É um mundo caído. A humanidade foi corrompida pelo pecado, ou seja, eu e você já nascemos com o pecado. O pecado ele já está em nós desde pequeno. Quando é que nos tornamos pecadores? Quando nós temos conhecimento do certo e do errado, e nós decidimos fazer o que é errado. Consciência. E aí nos tornamos pecadores e somos condenados por esse pecado. Então esse mundo já tem um molde, uma forma, um sistema bem conduzido, muito bem arquitetado. Assim como Jesus tem uma agenda e ela tem se cumprido cabalmente, o nosso adversário ele também tem uma agenda. Ela não é igual à do Senhor, não vai acontecer. Ele não sabe quando vai acontecer a agenda de Deus, mas ele sabe que vai acontecer. Por quê? Porque está aqui escrito. Então ele conhece, ele também tem uma agenda. Então ele tem um império, o império das trevas. E esse império das trevas é que influencia, conduz a humanidade, que não se volta para ele. Então o mundo já tem um sistema caído e depravado, que vai levar à perdição, à condenação. Então Paulo está dizendo, olha,
não tome essa forma, não tome esse molde do mundo, não ande conforme o mundo anda, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Eu e você não podemos renovar a nossa mente de acordo com aquilo que eu acho, de acordo com aquilo que, porque eu fui criado, eu acho que deva ser daquele jeito, mesmo evangélico, mesmo cristão. Nós devemos nos voltar para a palavra de Deus todos os dias, para não pecar contra ela, e perguntar o que a palavra quer que eu faça, como fazer, porque a transformação da nossa mente vem pela meditação da palavra. Se nós formos pelas tradições, ou pela criação, ou porque eu acredito que seja assim, nós podemos ir para os quintos, desculpe a expressão, tá? Mas para os quintos dos infernos, sinceramente. Então, a sinceridade não vai nos livrar da condenação, porque aquela sinceridade, ela pode estar baseada numa crença que não é a palavra de Deus, numa tradição, num dogma. Então, se eu não conheço a palavra de Deus, eu não renovo a minha mente. Se eu não renovo a minha mente, eu peco contra o Senhor. Olha só, irmãos, como a palavra de Deus, ela é simples, mas ela é muito poderosa, ela é muito profunda. Não tem como eu renovar a minha mente, ou seja, tirar aquilo que tem ocupado a minha mente, tem me adoecido, ou tem feito mal para mim, e eu preciso ocupar a mente com a palavra do Senhor. Então não se trata apenas de conhecer a palavra, como diz Tiago, mas viver, aplicar, não ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. E quando eu começo a praticar a palavra de Deus, eu começo a perceber que nesse processo de renovação da mente, que aquilo que eu estava exigindo das pessoas, talvez seja uma régua que eu levantei demais. Irmãos, é maravilhoso nós renovarmos a nossa mente, porque quando a gente não renova a nossa mente, nós temos uma justiça própria, e nós achamos que essa justiça, ela é divina. Por exemplo, quem aqui tem fome e sede de justiça? Você acha que o mundo em que nós vivemos, quando eu digo o mundo, tá, é o que acontece na sua maioria. Eu não sei porquê, talvez aqui quem entenda de algoritmo, quem entenda melhor aqui, o Gui, o Abner, eu não fico vendo vídeos de agressões, não penso nisso e só fica aparecendo, o Carriel pode me dizer também, fica me aparecendo esses vídeos de violência, de agressões, e agressões assim, injustas. Nós vivemos numa sociedade que ela é injusta, desde uma agressão desnecessária, como maltratar uma pessoa no semáforo, um funcionário. Então, nós temos uma sede de justiça. Só que a minha justiça, a sua justiça, a justiça humana para Deus, a Bíblia diz que é como um trapo de imundícia. Olha só. Então, a maneira de eu e você fazermos a coisa justa, não é pela nossa justiça, mas sim pela justiça divina. A justiça divina, aliás, a justiça humana nossa,
vai dizer que se alguém nos fez mal, nós devemos denunciar. Denunciar, não se calar, enfim. E falando de transformação de mente, me veio algo aqui tão recente assim. Eu não sei se já aconteceu com você, de você cheio de justiça própria. E quando eu digo justiça própria, não estou dizendo que nós queremos algo que não é nosso, tá? É algo lícito. Ou seja, você foi prejudicado e você só quer rever aquilo que você tomou um prejuízo. E não sei se você já fez isso. Eu liguei para um amigo fora daqui, e aí eu estava diante de uma situação que tinha sido bem prejudicado, mas eu não queria falar para ele. Então eu disse: olha, tem uma situação, aquela que a gente fala assim, tem um amigo meu que ele está passando por essa situação desagradável, mas eu não podia dizer assim, porque senão eu estaria mentindo. Então eu falei: olha, tem um irmão. Eu falei: tem um irmão, eu sou irmão. Olha só como a gente é, né? A gente consegue arquitetar as coisas. E ele é polícia, esse camarada, esse amigo. Fez isso, isso, isso. O irmão pode denunciá-lo, pode abrir um boletim de ocorrência. E ele disse: claro, claro que pode. Mas nós, conhecedores da palavra, né, Rogério? Nós sempre vamos olhar para a palavra de Deus como ela é. Ela é justa. A mesma justiça que nós queremos, ela é requerida. Falei: amém, pastor. Obrigado. Vou falar isso por irmão. E aí eu me lembrei da palavra do Senhor, que a palavra de Deus é como uma espada afiada de um gume. É isso? É de um gume só, né? Só de um lado que é afiado e corta só lá, a hora que você passa lá. Não. 2 gumes. A mesma justiça que corta lá, corta cá. Irmãos, isso é muito sério. Porque aquilo que a gente está requerendo hoje, amanhã, não vai muito longe, pode ser amanhã, sexta-feira, pode ser eu, pode ser você. Pergunta se eu fiz alguma coisa. Fiz nada. Está perdoado. Imagina. Você fez? Mas por quê? Porque eu sou bonzinho? Não, eu não sou. Eu não sou mesmo. Mas porque eu procuro voltar a minha vida, renovar a minha mente na palavra de Deus. E permitir ela renovar a nossa mente vai contra a nossa natureza carnal. Mas eu fui prejudicado. Jesus não foi? Pastor, mas isso é injusto. Mas o que fizeram com ele foi justo? Então nós achamos que porque ele já pagou o preço, eu não preciso sofrer nada. Eu não sei quem falou isso para nós. Porque Jesus disse: olha, quer me seguir? Então você vem depois de mim, mas você pegue a sua cruz e me siga. Então cada um de nós temos a nossa cruz, que nós vamos nos crucificar diariamente, a nossa justiça humana. Não estou dizendo que você não tem que rever algo, não é sobre isso. De repente financeiramente, algo que ali você precisa reaver, é da sua família e tal, não é sobre isso. Eu falo que é qualquer situação. Nós já comunicamos por outra pessoa, coisas tão banais. É sobre essa renovação que Paulo vai falando. Porque se nós não renovarmos a nossa mente na palavra, nós somos alimentados pela justiça terrena. Então, transformar a nossa mente pela renovação da palavra, aí sim
nós conseguiremos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Queridos, isso é tão real que nós podemos dizer assim: olha, a Bíblia diz que irai-vos, mas não pequeis. Então eu posso ficar irado. Sim ou não? Pode responder, não é pegadinha não. Sim ou não? Só que a Bíblia também fala contra as obras da carne. Se eu e você vivermos irados, ou seja, todos os dias ter raiva, alguma coisa está errada. Um dia ou outro, uma situação ou outra, eventualmente pode acontecer. Agora, se nós vivermos, é porque as obras da carne, elas estão se manifestando. Então, eu quero fazer uma oração com você. Feche os teus olhos, mesmo assentado por enquanto. Eu vou pedir para você colocar a sua mão, ou se quiser colocar as duas, fique à vontade, mas na sua mente, na sua fronte, na testa, onde você achar melhor, na sua cabeça. Nós temos o costume de orientar a você não deixar ninguém colocar a mão sobre a sua cabeça, a não ser as autoridades sobre a sua vida, os seus pais, ou o seu pastor, os seus pastores. Mas essa mente, eu e você, eu tenho domínio, posso fazer algo pela minha e você pela sua. Então o meu convite para você nesse momento é, como o salmista, quando ele disse: minha alma, por que está perturbada dentro de mim? Alma, por que está agitada dentro de mim? Prepara o refrão. Espere em Deus. Porque está agitada todos os dias. Se aquiete, alma. Mente, desacelere nesse momento e descanse na palavra de Deus. Cante orando para você, para o seu coração. Sim, Jesus, é difícil, Senhor, o Senhor está te segurando nessa noite. Essa mente
ela passará a ser dirigida pelo Espírito Santo. O Senhor te chama para mais perto nessa noite. Ele está ao nosso lado. Tudo vai ficar bem, meu irmão. Pode abrir os teus olhos. Tudo vai ficar bem. Amém? Por que eu pedi para você fechar os seus olhos e você mesmo orar com imposição de mãos sobre a sua mente? Porque quantas palavras, quantas pregações, quantas vezes Deus já falou com você e aquilo de repente não se cumpriu na sua vida. Eu não sei se você já parou para fazer esse balanço. Você já parou para pensar quantas pregações você já ouviu? Quantas promessas de Deus sobre a sua vida? Eu não estou falando quantas promessas tem a Bíblia. Quantas promessas você já tomou posse, quanto você já ouviu? Porque nós damos mais ouvidos para tudo. E aquilo que é mais importante, nós não conseguimos reter. Então imagine se nesse exato momento Jesus entrasse por aquela porta. O que você faria? O que você faria se você soubesse que Jesus, ou então você está vendo Ele literalmente aqui na sua frente? Se Jesus está literalmente, é porque Ele voltou pela segunda vez. Mas o que você faria se você estivesse diante dEle? Queridos, a palavra de Deus, ela é uma revelação clara da vontade do Pai para os filhos, diária. Então, quando você se encontrar com os apóstolos, talvez você pergunte para eles, não sei se essa possa ser a sua curiosidade, como foi andar com Jesus, lado a lado? Como foi a experiência de sentar à mesa e ter uma refeição ali com Jesus, Jesus partir o pão e dar para você? Perguntar para os apóstolos, perguntar para João como foi reclinar a cabeça no peito de Jesus. E talvez eles perguntem para você: e qual é a experiência de ter Ele morando dentro de você? Porque eles não passaram por isso. Eles andaram com Jesus, mas o Espírito Santo ainda não tinha inaugurado o ministério. Jesus não tinha subido ainda. O Espírito Santo só poderia vir após Jesus subir. Então eles andaram com Jesus, mas a partir do Espírito Santo,
Eu e você passamos a ser morada do Espírito Santo, ou seja, a própria pessoa de Cristo Jesus está em nós, dentro de nós, na pessoa do Espírito de Deus. Então imagine, eu e você estamos diante da revelação clara de Deus, todos os cultos com os irmãos, os louvores entoando, e aí eu pergunto para você, quantas vezes o seu coração queimou, porque o próprio Deus estava presente, porque o próprio Deus estava falando com você, porque o próprio Deus dentro de nós estava pulsando e dizendo: ei, eu estou aqui. E Ele diz: olha, não apagueis o Espírito Santo, não abafeis. Queridos, olha só como a nossa mente vai sendo tomada de uma incredulidade terrena, que é passageira, mas é voraz, devoradora, destruidora, e a gente não consegue se apropriar daquilo que está, não é aquilo que vai ser, não é uma promessa que ainda virá. A presença do Espírito já veio, já está entre nós. O reino que foi anunciado pelos discípulos era que o reino viria, mas alguns iriam dizer como Jesus falou: olha, uns vão dizer que o reino está ali, outro está lá, mas o reino de Deus está dentro de vocês. Por quê? Porque nós temos algo dentro de bom? Não temos. O Senhor estava falando para nós experimentarmos o que Deus tem de bom. O que eu e você temos de bom, ainda que seja o melhor dessa terra, é terreno, mas experimentar a boa da parte de Deus, essa é a boa parte. É saber que o que está dentro de nós não é simplesmente aquela natureza que ainda existe caída, mas existe o Espírito Santo. Então o próprio Deus está dentro de nós, e é esse reino que deve vir para fora. Uma vontade perfeita. Perfeita não significa não cometer nenhum erro mais, mas sabe o que o pecado tem que ser para mim e para você? O pecado não pode eu e você sairmos daqui e saber que vamos fazer. Então saber que essa noite ainda eu vou cometê-lo, amanhã eu vou cometê-lo, não. O pecado para nós que somos perfeitos, por quê? Porque a plenitude do Espírito já veio sobre nós. Não tem nada imperfeito, a obra não é imperfeita, já veio sobre nós. Então o pecado para nós é um acidente, assim como uma batida de carro. Você não premeditou bater o carro, foi um acidente. O pecado na vida de um filho de Deus é um acidente. Então nós não somos livres de cometermos acidentes, fatalidades, mas nós não podemos premeditar, porque quando é premeditado é porque a minha mente não foi renovada, é uma mente mundana, caída. Para experimentarmos a boa, a perfeita, a agradável. Paulo disse em Gálatas 1:10: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Se agradasse ainda aos homens, não seria servo de Cristo. Quando nós queremos viver da expectativa de agradar a todos, é por isso que a frustração bate, porque nós não conseguimos. Mas aquele que agrada ao Senhor, ele vai fazer o que é certo, e fazer o que é certo não vai agradar todo mundo.
Deus queria matar Jesus? Não. Mas foi do agrado moê-lo na cruz, porque o preço precisava ser pago. E eu queria te convidar a se colocar de pé. E nós orarmos de uma maneira racional, intencional, sobre vivermos a vontade de Deus. Queridos, isso parece algo tão simples, porque se eu e você vivermos a vontade de Deus, a nossa família vai ser abençoada. Sucesso nenhum substitui uma família abençoada. Nenhum. Profissional, ministerial, nenhum. Uma família abençoada. E o que é uma família abençoada? É abastada? No sentido financeiro? Não. Uma família abençoada é ter a família à mesa, os filhos não fugirem dos seus casamentos. Isso é ter uma família abençoada. E nós vivemos hoje, não é lá fora, numa sociedade disfuncional, porque a mente é tomada por esse sistema. Mas eu e você temos a palavra de Deus, e ela está renovando a nossa mente nessa noite, amém? A palavra é o próprio Cristo, o verbo que se fez carne, habitou entre nós, e Ele está entre nós. Então a minha oração e o meu convite é para você que quer. Nós vamos fazer, e temos feito isso todas as quintas, de te convidar a vir para o altar, receber oração, ministração, sobre você viver a vontade de Deus. Viver a vontade de Deus. Feche os teus olhos, e você que deseja isso, sai do seu lugar, venha receber oração,